A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, no episódio anterior nós falamos a respeito do Senhor ter uma graça e favor para cada erro que nós cometemos. E nesse bloco de mensagens eu quero trazer uma palavra para tirar do seu coração toda a raiz de condenação. E vou dividir em 6 episódios. Esse primeiro é um pouquinho mais comprido, tá? E eu convido você a estar assistindo os próximos para ter uma revelação completa de como ser liberto da condenação. E hoje o tema é: seja liberto da condenação. Eu quero começar falando da história de uma mulher pega em um pleno ato de adultério. Essa história que contarei hoje é uma história muito importante para nós nos livrarmos da condenação. Eu quero que você preste muita atenção. Essa mulher, ela havia lutado freneticamente quando ela foi subitamente arrancada ali da cama e arrastada pelas ruas pelos homens do templo. Mas não tinha força para resistir ali os agitadores que se apoderaram dela, e seus pés descalços agora lutavam por encontrar o passo enquanto ela era rudemente empurrada por todos os lados. Um medo frio martelava em seu coração de modo ensurdecedor, quase abafando ali as provocações de desprezo das pessoas atraídas às ruas pela comoção. Ela havia pecado e sabia o que estava por vir. Poucos meses antes, ela testemunhou ali uma outra mulher afastar-se, rastejando, enquanto uma após outras davam pedradas pesadas, e ela era violentamente arremessada pela multidão, dizendo que estava executando a justiça de Deus. Ela ainda se lembrava de como teve de sufocar a náusea que lhe subiu a garganta ao ver o corpo mutilado da mulher ensanguentada após seus algozes terem por fim se dispersado. Ela nunca imaginou que algum dia enfrentaria o mesmo destino, nunca tivera a intenção de cometer o adultério. Ela sabia que era um erro encontrá-lo sozinho, foi um terrível, e agora era tarde demais. Segundo a lei de Moisés, a pena capital era o preço do adultério. Não havia como escapar. Ela foi arrastada para o pátio do templo como uma boneca de pano. Ela reconheceu vagamente a fragrância das ofertas feitas no altar de bronze. Embora ela não entendesse o significado, o cheiro sempre lhe dera conforto quando era uma criança crescendo em Jerusalém. Vislumbres de seu pai dizendo-lhe que Deus faria chover suas bênçãos sobre sua família, enquanto o cheiro do sacrifício subia ao céu, lhe vieram à mente, pouco antes de a multidão de fariseus religiosos parar abruptamente e jogar aos pés de um homem a quem chamaram de mestre. Ela sabia ali que seu julgamento havia começado, que aquele homem devia ser o seu principal carrasco, o juiz religioso que a sentenciaria oficialmente à morte antes de eles arrastarem para fora da cidade para ser apedrejada. Tremendo incontrolavelmente, ela curvou a cabeça e tentou cobrir os olhos com o cabelo o melhor que podia, para não poder ver a multidão que gritava à sua volta, enquanto todos esperavam pela sua sentença. Queridos, os olhos implacáveis dos acusadores dispararam o primeiro tiro e falaram assim: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Prevendo mais humilhação, essa mulher se preparou para as palavras condenatórias de julgamento que tinha ela certeza que viriam do mestre. Mas ela nada ouviu, exceto um silêncio ensurdecedor. Era como se o mestre não tivesse escutado aquelas acusações proferidas contra ela. Então, com o canto do olho, ela viu o mestre abaixar-se e escrever com o dedo no chão. Os fariseus, preparados com pedras nas mãos e enfurecidos por esse atraso, eles exigiram: o que você diz, mestre? Nós a apedrejamos agora? O mestre se levantou diante deles e ela ouvia uma voz tão retumbante de majestade que sua respiração ficou presa na garganta, articulando cada palavra com uma perfeita mescla de autoridade e compaixão. Ele declarou assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Está lá em João 8,7. Então ele se abaixou até o chão novamente e voltou a escrever, como se os líderes da sinagoga nem estivessem lá. Suas palavras
a desnortearam. Quem era aquele mestre? Porque ele a estava defendendo, uma mulher pecadora e adúltera. Era aquele homem da pequena aldeia de Nazaré, de que todos falavam, o homem que curava os cegos e fazia os coxos andarem de novo, o homem que diziam odiar o legalismo e amar os pecadores. É esse o homem? Quem é esse homem? Enquanto essas perguntas rompiam em sua mente, amedrontada, ela ouviu o som da sua salvação. Tum, tum, tum. Aquelas rochas que a teriam golpeado até a morte, caíram impotentes no chão, uma a uma. As sandálias daqueles que haviam arrastado até o templo se viraram e se afastaram. As multidões que se haviam reunido também começaram a se dispersar, por ter ficado claro que não havia espetáculo. Após algum tempo, tudo que ela podia ver eram as sandálias do mestre. Ela levantou a cabeça dela e ela viu o seu rosto pela primeira vez. Era um rosto de compaixão e amor, um rosto que brilhava com aceitação e confiança. Ela deixa fluir as lágrimas reprimidas quando ele lhe pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ao longo de toda a sua provação, ninguém falara com ela. Ela não tinha importância. Tudo que importava era que ela praticara o ato e que ele justificava a sua morte. Mas agora os seus acusadores haviam ido embora e o homem que a resgatara lhe falava e olhava como se ela tivesse importância. Com gratidão, aquela mulher sussurrou: ninguém, Senhor. Ela sabia sem sombra de dúvida que esse mestre não era um mestre comum. Foi por isso que ela se dirigiu a ele como Senhor e não como mestre, como fizeram ali os fariseus. Ele era o Jesus de quem todos estavam falando. Então ela ouviu as palavras que nunca esqueceria pelo resto da sua vida. E Jesus falou para ela assim: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Quando ela voltou para sua casa, ela repetiu essas palavras para si mesma várias vezes: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Ele, Jesus, ele salvara a sua vida e ela sabia que nunca mais seria a mesma. Amém? Deus abençoe você. Hoje foi um pouquinho extenso, por conta dessa história que eu queria falar para vocês, né? Você chegou até aqui, deixa o seu joinha, o seu like e até a próxima. Continue assistindo, que nós temos mais 5 episódios falando para ser livre dessa condenação na sua vida. Shalom Adonai!